você já passou por algumas situações complicadas e aí você para e pensa, será que isso tá certo? Será que pode mesmo acontecer isso? No vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês 6 direitos que vocês possuem e não sabiam que tinham. Olá pessoal, meu nome é Thaís, sejam muito bem-vindos ao Consumerê. Hoje é dia de consumerista e eu vou listar 6 direitos que vocês possuem e eu tenho certeza que não sabiam. Número 1. Estabelecimento que oferece estacionamento próprio tem sim responsabilidade pelo que ocorrer, tanto com o veículo quanto com o que estiver dentro do veículo. É isso mesmo, vira e mexe a gente para o carro no estacionamento, a hora que olha, tá lá aquela placa. Esse estabelecimento não se responsabiliza pelo veículo, pelos itens deixados dentro. Pois é, eu preciso te contar que essa placa não tem validade nenhuma. Isso porque se o estabelecimento oferece estacionamento próprio, ele tem o dever de se responsabilizar pelos veículos que estiverem ali dentro. E o raciocínio é simples. Embora os fornecedores ofereçam esse estacionamento com a justificativa de que é uma simples cortesia, na realidade, ele é disponibilizado para atrair mais consumidores, para que eles se sintam confortáveis e assim consumam na loja. Então, o estacionamento, ele é para o consumidor se sentir confortável, ir até a loja, gastar mais e, consequentemente, o fornecedor vai ganhar mais. Dentro do direito, existe um princípio que diz que quem tem o bônus deve arcar com o ônus. Então, o estabelecimento ele é sim responsável tanto pelo veículo quanto pelos itens que estiverem lá dentro e aquela placa lá não tem validade nenhuma. E essa responsabilidade, ela não se limita somente pelo veículo, mas sim, se acontecer alguma avaria, pelos itens dele, como lanterna, pintura, farol, se for furtado algum item pessoal, relógio, rádio, celular, o estabelecimento tem responsabilidade. Inclusive, existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que reafirma essa responsabilidade. E para vocês não acharem que é só a teoria, vou trazer aqui uma decisão, um caso concreto para vocês verem. Vejam que nesse caso, o veículo do consumidor ele foi arrombado, seus pertences foram furtados dentro do estabelecimento do shopping. E o shopping foi condenado a reparar esses prejuízos. E nesse caso, é importante falar que não há condenação em regra de danos morais. Isso porque os danos, eles são materiais, ou seja, você será reembolsado pelos prejuízos que teve, tanto com o carro quanto com os pertences. Então, se isso acontecer com você, o que você deve fazer? Primeiro, faça um boletim de ocorrência, entre em contato com a gerência do estabelecimento. Se a empresa se recusar a te reembolsar dos danos, faça uma reclamação administrativa no PROCON. Se não for solucionado, aí você pode buscar o judiciário. É muito importante que você guarde as provas, demonstrando que você estava no local. Como, por exemplo, o comprovante de ticket do estacionamento, o comprovante das compras que você realizou naquele dia. Tire fotos do local, do que aconteceu com o veículo, se no local tinha guarita, se não tinha, tira foto da placa, enfim. Faça uma reunião do máximo de informações, de comprovações do que aconteceu com você naquele dia e guarda isso com você. Vamos para a segunda. Você não precisa pagar multa se perder a comanda do restaurante. Outra prática bem comum é você senta no barzinho, pede uma cerveja, a hora que você vai olhar a comanda, lá embaixo está escrito: caso perca essa comanda, você pagará uma multa de... O valor sempre é muito alto, né? Pois bem, eu preciso te contar que essa prática também é abusiva e isso não é permitido. E a prática é legal porque transfere para o consumidor a responsabilidade de organizar e gerenciar o estabelecimento, que é do fornecedor. Então, meu povo, quem tem a obrigação de controlar quantas cervejas você tomou é o barzinho e não você. Na realidade, essa comanda ela é para te proteger, para que você saiba o que você está consumindo em tempo real. E na hora de pagar a conta não tenha nenhuma surpresa. Vamos combinar que o último a ir embora sempre leva aquele susto, né? Aquela conta que ninguém terminou de pagar. Bom, portanto, além da comanda entregue ao consumidor, o estabelecimento ele tem a obrigação de controlar o consumo por outros meios, por mecanismos eletrônicos. Então, nenhum estabelecimento pode cobrar multa por perder comanda. Somente pode ser cobrado o que for consumido. Tá, Thaís, eu perdi a comanda. E agora, o que eu faço? Bom, primeiro de tudo, é muito importante que assim que você identificar que você perdeu a comanda, você entre em contato imediatamente com a gerência do estabelecimento. Vai querer dar uma despertão, ver que perdeu a comanda, continuar consumindo, para depois falar, perdi a comanda. Não, gente, o negócio tem que ser sério, tem que ser na hora. Perdeu a comanda, vai lá, entra em contato com a gerência do estabelecimento, já paga a conta, já tenta pagar o que você consumiu. Se você quiser continuar no lugar, pede uma nova comanda. Caso seja negado,
caso o estabelecimento te obrigue a pagar a multa, aí nós vamos ter uma questão um pouco mais complicada. Você vai ter que fazer um boletim de ocorrência, caso seja necessário, né? Você seja compelido, impedido, enfim, tem alguma agressão, tanto física quanto verbal, que te obrigue a pagar essa multa, é importante que você peça a nota fiscal discriminando que aquele valor é correspondente à multa. E aí você vai poder cobrar essa quantia e recebê-la em forma em dobro, já que ela foi cobrada ilicitamente. Então aí você faz uma reclamação no PROCON. Se pelo PROCON não resolver, você ainda pode buscar o judiciário. É importante eu lembrar que nesse caso, em regra, não há indenização por danos morais, somente a restituição do valor da multa que você pagou e não deveria pagar. Em todo caso, assim, é uma regra geral? Não tem danos morais? Não, não é. Bom, há a possibilidade de a gente pedir uma indenização moral nessa situação quando houver a coação. Por exemplo, o estabelecimento obriga que você deixe seu relógio, seu celular, seu RG, ou te impede de sair do lugar se você não pagar a multa. Ou ainda te agride. Existem casos assim, gente, vou mostrar pra vocês. Nessa situação, gente, percebam que além de cobrarem a multa, a consumidora ela foi coagida, ela foi impedida de sair do estabelecimento comercial, ela ficou presa lá. Então, isso gera uma indenização além do dano material. Situações específicas como essa precisam ser analisadas caso a caso, não tem como a gente generalizar. Tá bem? Vamos pro terceiro. Passagem de ônibus tem validade por 1 ano. Isso mesmo, 1 ano. Se você comprou uma passagem com data e hora marcada e não conseguiu viajar, saiba que você pode entrar em contato com a companhia de ônibus com até 3 horas de antecedência da viagem e solicitar a remarcação dessa passagem dentro de 1 ano sem a cobrança de qualquer taxa ou multa. É isso mesmo. Você pode remarcar a sua passagem. Pois é, e você não vai acreditar. Isso é uma lei. É a Lei 11.975 de 2009, que prevê que a passagem de ônibus tem validade de 1 ano e você pode remarcá-la independentemente de ter comprado com hora e data marcada. E não é só a remarcação da passagem que você tem direito, não. Você ainda pode pedir um reembolso se você não conseguir remarcá-la. O artigo 2º dessa lei te dá esse direito. No caso da solicitação da devolução do valor, assim que comunicado, a empresa de transporte tem até 30 dias para reembolsar o consumidor. Então fica atento. Essa lei dá outros direitos para os consumidores, como por exemplo a obrigação da empresa de custear alimentos caso haja atraso, ainda se acontecer um atraso na data de partida da viagem ou em uma das paradas de mais de 1 hora, a empresa é obrigada a colocar você, consumidor, em outra empresa que ofereça os mesmos serviços, né, o mesmo destino, ou então te restituir de imediato, caso você queira, o valor que você pagou pela passagem. É uma lei muito curtinha e bem interessante, então se você anda muito de ônibus, eu vou deixar aqui na descrição, vai lá e dá uma lida que eu tenho certeza que você vai gostar. Outra coisa que é muito comum e também não pode é essa história de consumação mínima, né? Hoje em dia a gente tem muito isso nesses aplicativos de compra, onde para você adquirir um produto em determinado estabelecimento, você deve consumir um tanto mínimo. E isso também é ilegal. Então, gente, é proibido exigir a consumação mínima para que você entre ou permaneça em qualquer estabelecimento comercial. Agora vamos pro quinto. O estacionamento também não pode cobrar multa se você perder aquele ticket de entrada. Eu preciso que você saiba que é abusiva a cobrança de multa quando você, consumidor, perde o ticket do estacionamento. Isso porque, assim como a responsabilidade do veículo que eu falei acima, é a empresa, é o estabelecimento que tem o dever de manter a integridade daquele local. Assim, passar para você, consumidor, a responsabilidade de gerenciar esse ticket, te dando uma multa, uma penalidade por não armazená-lo da forma correta, exime o fornecedor. O fornecedor ele tem que ter outros meios de calcular o tempo que você ficou no estabelecimento e o valor a ser cobrado, independentemente desse ticket. Ou seja, o ônus da perda do ticket não pode ser repassado a você. E se o estabelecimento condicionar o pagamento da multa à entrega do veículo? Nesse caso, é melhor você pagar a multa, exija a nota fiscal. Assim, com a nota fiscal evidenciando a cobrança dessa multa, você vá até o PROCON e solicite a devolução em dobro desse valor, já que ele foi cobrado indevidamente. Caso você não consiga resolver administrativamente, você ainda pode buscar o judiciário. Aqui, em relação aos danos morais, a gente tem o mesmo entendimento que na primeira situação. Os danos morais, nesse caso, eles somente serão configurados se houver alguma coação, se houver algum constrangimento. E então, nessa situação, é importante que você registre isso. Faça um boletim de ocorrência, grave e tire fotos daquilo que está acontecendo no momento. E por último, os estabelecimentos não podem proibir que você, consumidor,
leve alimentos comprados em outros lugares. Quem nunca foi no cinema e caiu pra trás com o preço da pipoca e do refrigerante pensou, nossa, lá no Carrefour a pipoca era uns 50, meio quilo. Bom, acontece que você pode ir lá no Carrefour comprar um saco de pipoca, estourar na sua casa e levar no cinema. E, gente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é ilícita essa proibição de entrar com outros alimentos, já que isso configura uma venda casada. Você é obrigado a consumir os produtos daquele cinema porque você vai assistir o filme? Tem nada a ver. Deixa eu explicar aqui rapidinho o que é venda casada. A venda casada é quando o estabelecimento condiciona você, consumidor, a uma escolha. Ou seja, se você entrar no cinema, você é obrigado a consumir os meus produtos. Assim, a venda casada ela impede que o consumidor consuma produtos de terceiro ou então apenas um e não todos os produtos daquele estabelecimento. Então, se te obrigarem a comprar pipoquinha lá no cinema, você vai lá na gerência e reclama e fala, eu sei, eu assisti o Consumerê e a Thaís me falou que eu tenho direito de comprar pipoca no Pão de Açúcar e comer aqui. Se mesmo assim não te deixarem entrar, reúna todas as provas e faça uma reclamação no Procon. Então é isso, pessoal. Agora que vocês já conhecem mais esses 6 direitos, não deixem pra lá. É muito importante que você, como consumidor, exija o respeito e impeça que as empresas continuem aplicando essas práticas abusivas frente aos outros consumidores. E se você tiver alguma sugestão pro próximo Consumelista, deixa lá nos comentários. A gente vai adorar atender a sua sugestão. Até a próxima!